Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 7 de agosto, segunda-feira, a semana está começando, né? Então vamos começar aí com o nosso giro de mercado. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, você clica aqui no link que tem na descrição do vídeo e abre a sua conta, não tem taxa de manutenção, para que você possa começar no seu mundo, né? Aí de investimentos, beleza? Bom, e se você está chegando agora no canal, não deixa de se inscrever no canal, né? Tem um botão ali de se inscrever, você já sabe. Clica no sininho de notificações. Não deixe de dar aquele like e compartilhar esse vídeo com a maioria dos seus amigos para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, né? Aqui eu faço um morning call com fatos e dados, sem viés. Aqui todos os ativos que eu mencionar não tem nenhuma recomendação de compra e nem de venda de ativos. A gente só está fazendo análise, a gente só está estudando os ativos, beleza? Então, muita tranquilidade. Vamos para o vídeo aqui, porque tem bastante coisa para a gente falar em relação à queda do Ibovespa, que teve quase que 1%, e agora nós fechamos abaixo dos 120 mil pontos, né? Perdemos os 120 mil pontos, fechamos ali em 119.500 pontos. Então, vou passar ali para vocês o que pode acontecer com o Ibovespa. Quais eram as expectativas que o mercado tinha com a queda da Selic e o que pressionou o nosso Ibovão da Massa para baixo dos 120 mil pontos, beleza? Bom, vamos aqui seguir para o vídeo. Como é que está aqui o mercado? Bom, olhando o Ásia Pacífico, fechou sem uma direção única. A maioria dos índices, na verdade, fecharam no campo negativo, certo? Nós tivemos ali somente no campo positivo Nikkei do Japão e Taiwan, que fecharam ali levemente positivos, né? Então ainda pesa bastante no humor do investidor lá fora, e acabou pesando aqui também no nosso Ibovão da Massa, a questão das incertezas globais, né? Então, a questão como vai ficar a taxa de juros norte-americana, porque a taxa de juros norte-americana acaba impactando também nas outras taxas de juros no mundo afora, e outras questões envolvendo a inflação, que vai ser um ponto que vai impactar na taxa de juros, beleza? Bom, olhando lá na Ásia e Pacífico, um dos pontos que pesaram bastante, né, que não foi somente a inflação que impacta na taxa de juros, nós tivemos aí dois setores que pesaram na China, né? Um deles é o setor de incorporação, né, que é a parte toda ali imobiliária. Isso porque o governo acabou de mencionar que pode vir a fazer um controle, tomar o controle de uma das incorporadoras, a maior incorporadora, que é a Country Garden, né? Então, essa incorporadora, que é uma das maiores do setor imobiliário chinês, ela pode sofrer aí com um controle em relação do governo nela, né? E outro ponto que nós temos é o setor farmacêutico, que pesou bastante ali, ainda mais no índice Hang Seng, né? O índice de Hong Kong, né? Que tem ali uns rumores, né? Uns temores, na verdade, em relação à regulação do setor. Então, a galera acabou tirando um pouco mais o pé. Os dois setores pesaram bastante, então trouxeram aí o índice Xangai, o índice Hang Seng um pouco para baixo, beleza? Bom, olhando para a Europa já anda muito vazia. O que saiu de dado lá foi a produção alemã, né? Dados da produção alemã. A Alemanha, a maior economia da zona do euro, como eu sempre venho mencionando para a galera aqui dentro do giro de mercado. Então, essa queda já abriu, na verdade, num campo negativo. Aí ampliou um pouco mais as suas perdas depois que saiu os dados da produção da Alemanha, né? Caiu aí menos 1,5%. A expectativa do mercado era uma queda de 0,4%. Então, veio aí muito acima mais decepcionante, vamos botar assim, né, em relação ao que o mercado estava esperando. Então, acabou ampliando as suas perdas. Lá na zona do euro, a gente tem o mercado, né, preocupado tanto com a taxa de juros norte-americana, quanto também do BCE e do BOE, porque a inflação acaba não cedendo tanto quanto deveria ceder, né? Não tem aquela ancoragem, porque a zona do euro tem a meta de inflação em 2%, então ainda continua alta essa inflação e o Banco Central continua apertando a economia.
Só que, ao contrário dos Estados Unidos, a economia da zona do euro não está sendo tão resiliente assim quanto a economia norte-americana. Então, a preocupação é um pouco maior, certo? Lá nos Estados Unidos, também dia de agenda vazia, não tem muita coisa para acontecer, assim como teve lá na Ásia. Na Europa, né, sem uma agenda vazia, não tem tantos balanços assim para acontecer. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, a agenda está muito vazia. O que tem hoje ali, basicamente, nos Estados Unidos, vai ser a divulgação do crédito ao consumidor, né, que o Fed vai mencionar, e também dois dirigentes do Fed vão falar dentro de um evento, vão participar de um evento como mediadores ali, moderadores, né, a Michelle Bowman, que é uma das diretoras do Fed, e o Rafael Boschi, que é presidente de um dos Feds, né? Então, eles vão participar de um evento às 9h30 da manhã, depois eu passo aqui para vocês na agenda. E o destaque ali nos Estados Unidos veio no final de semana, em que a Berkshire Hathaway, olha só, estou em inglês britânico, vamos botar assim, né? A Berkshire reportou os seus resultados, veio bem forte, veio acima do esperado, então isso tende a impactar na empresa, mas olhando no geral, os futuros americanos eles estão até no campo positivo, né? Então tendenciando aí uma abertura positiva. Na semana passada tivemos uma queda mais forte, né? Então na casa aí de 1% para o futuro S&P, nós tivemos aí na casa de 2% de queda para o futuro Nasdaq, então isso acabou pesando um pouco mais. Agora a gente vê hoje, né, os Estados Unidos, né, os futuros americanos, recuperando parte dessa queda, beleza? Bom, olhando agora ali petróleo, que pode impactar aqui na nossa querida Petro, o petróleo está ali bem numa estabilidade, mas está no campo negativo, certo? Muito pressionado pelo índice DX, né? O índice DX é um índice dólar que mostra o dólar frente a seus pares, né? As principais moedas do mundo. Então, o dólar ganha força ali frente ao euro, frente ao ien, frente à libra, frente ao dólar canadense. Então, o dólar acaba tendo muita força. O índice DX está na casa ali de 0,30% de alta, então isso acaba pressionando as commodities, né? Ainda mais o petróleo. O petróleo, então, começa a ceder, minério de ferro cedeu, isso pode impactar na nossa querida Vale e nas suas mineradoras. Sendo que lá as ADRs, lá nos Estados Unidos, se eu até pegar aqui para vocês, Vale está ali numa queda de 0,14%, Rio Tinto 0,69% e BHP 0,07%, ou seja, está neutro. Vamos ver o que vai trazer para a gente, de fato, a abertura, né, do mercado. Vamos botar assim, porque ainda tem mais uma janela do minério de ferro. Beleza? Bom, vamos trazer aqui para vocês agora o nosso Ibovão da Massa, né? Porque isso é o que acaba mais impactando, né? A galera quer saber o que está acontecendo com o Ibovespa. Né? O Ibovespa, na segunda passada, ele acabou fechando aí em 0,89%, formando um candle não muito bom, né? Fechou abaixo dos 120 mil pontos, fechou abaixo de uma linha de resistência, de suporte de tendência, de suporte, que é ali os 120 mil pontos, né? Sempre estava mencionando para vocês, assim, pô, estamos fechando acima dos 120 mil pontos, está tranquilo, né? Então, acabou fechando abaixo dos 120 mil pontos, está ali em 119.500, abaixo da média móvel de 10 períodos e praticamente abaixo da média móvel de 20 períodos. Isso pode trazer o nosso Ibovão da Massa para recuar até basicamente essa outra linha de suporte aqui, né, que seria os 117 mil pontos. 117.500 pontos. Pode vir para cá. Agora, quais foram os fatores que pesaram bastante no Ibovespa? Foi basicamente Petro, né? Petrobras ordinária fechou em 4% de queda, a preferencial fechou em 3% de queda e o nosso Bradescão da Massa que fechou em 6,6%, né? Acima de 6% aí de queda. Isso acabou pesando bastante, né? Então, a queda do Bradesco, o balanço tanto do Bradesco quanto da querida Petro, o que aconteceu? Fez com que o setor sofresse um pouco mais. A Petro pesa bastante no nosso Ibovão da Massa. O Bradesco também pesa no Ibovespa.
Mas o Bradesco, junto com o setor financeiro, acabou cedendo muito forte, né? Cedendo mais. Então, isso acaba pesando bastante. A Vale, que ficou no 0 a 0, não consegue segurar a queda de Petrobras e setor financeiro. O setor financeiro vai em queda muito em linha, não somente com o resultado decepcionante do Bradesco, mas também com a questão dos juros sobre capital próprio, né? Quais são os impactos que isso vai trazer para o balanço dos bancos? Então, isso pesa na cabeça do investidor, mesmo com que a queda da Selic veio em 50 base points, veio na banda de cima da linha de corte, vamos botar assim, da expectativa que o mercado tinha com a Selic. A expectativa do mercado era 0,25, a maioria esperava 0,25, apenas uma minoria esperava 0,50. Veio 0,50 e já meio que contratando uma queda de mais 0,50 na próxima reunião, certo? Então, todo mundo entendeu que poderia haver um apetite ao risco muito, muito maior. Só que as incertezas lá de fora, pesando ainda com a questão do orçamento do fiscal aqui dentro, isso fez com que o índice Ibovespa acabasse cedendo e ficasse aí em 2% de queda até agora no mês. Vamos ver, o mês está começando, agora entra em 2 semanas aqui no meio do mês, que não tem muito indicador assim para sair, então são semanas um pouco mais fracas, um pouco menos voláteis. Vamos ficar muito à mercê agora do que vai acontecer em relação ao governo, né, a pauta do governo em relação a como está a arrecadação, porque isso vai pesar bastante agora, até porque tem essa transição ministerial envolvendo o Centrão. Centrão tenta antecipar algumas pautas, ali ainda mais em relação à LDO de 2024. E isso vai começar a tomar um pouco mais de peso na cabeça dos investidores, até porque o governo ele precisa aumentar a arrecadação para poder fechar o equilíbrio fiscal conforme prometido, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Com essa questão da arrecadação, tende a subir um pouco mais os tributos, né, para as empresas. Então isso pode pesar nos balanços. Vamos aguardar o que pode acontecer, beleza? Bom, olhando o dólar cedeu aí quase que 1%. O dólar que lembra quando eu falei um tempo atrás, no início da semana passada, que o dólar poderia ter aí um respiro, né, mas mantendo ainda a sua linha, a sua tendência primária aqui de queda, mas o dólar poderia sim ter um respiro, mesmo com o corte da Selic, o dólar poderia aí ter um respiro. Então o dólar saiu aí da casa de 4,70 e fechando ali em 4,89, levemente abaixo dos 4,90, beleza? Ficando acima desses 4,90, pode vir aqui beliscar os R$5 novamente, né? Pode vir beliscar aqui os R$5 novamente, beleza? Então, a galera aí que estava vendida no dólar, mas, Vinícius, eu vou parar de dolarizar então o meu investimento, né? Só estou pegando aí um gancho sobre isso. Paro de dolarizar meu investimento? Não. Porque dólar, quando você está dolarizando seus investimentos, você vai fazendo um custo médio de aquisição de dólar, certo? Então, muita gente acaba dolarizando quando está 5 e pancada, né? Teve uma enxurrada de mensagens, né? de recados, de sugestões, de influência, quando o dólar estava 5,50, 5,40. Joguem seus investimentos para os Estados Unidos, porque agora o dólar pode ir a R$6, R$7. Então, todo mundo é o cavaleiro do apocalipse, né? Então, muita gente dolarizou seus investimentos em 5,40, 5,50, 5,60. Aí, quando o dólar vai a 5, a galera tem medo de dolarizar, né? E pensando que o dólar vai agora a 4,50, a R$4 numa pancada só. E não é assim. A gente vê que a tendência primária é de queda. Aqui, é claro, essa visão, vou botar aqui no semanal para vocês. Essa tendência ela é de queda, só que não cai em linha reta. Cai um pouco, respira, cai um pouco, respira, cai um pouco, respira. Se você fizer uma compra de dólar aqui, depois voltar a comprar aqui, depois voltar a comprar aqui, e assim sucessivamente, o que acontece com o seu custo do dólar? Ele vai baixando, exatamente dessa forma. E quando você faz investimentos em boas empresas, bons investimentos, você não vai ficar com essa preocupação. Porém,
você vai constantemente adquirindo dólar e dolarizando a sua carteira. Só uma dica para evitar que vocês fiquem muito alvoroçados, né? Investimento e emoção, esquece, você vai fazer besteira. Bom, agora vamos olhar aqui o que aconteceu com as duas empresas que acabaram pressionando o nosso Ibovão da Massa, né? Nós tivemos aí o Bradescão da Massa, que teve o seu resultado divulgado. O resultado foi muito ruim, né? A galera não gostou. Então já abriu guepado para baixo e continuou com a lágrima do guerreiro aqui buscando os 15,50, né? Fechou aí em 15,45, 15,50, 15,25. Então aqui tem uma linha de suporte. Ainda pode ser que segure aqui, né? Que segure a ação, segure nessa linha de suporte e venha fazer depois novas máximas para poder, máximas não, né? Dar aquela retomada para a casa ali dos R$17, porque aí fica nessa lateralização, né? Na verdade, a lateralização do Bradescão era aqui, né? Vamos botar dessa forma, de R$16 a R$17,31, R$17,30. Então, era basicamente nessa faixa de preço. Abriu abaixo dos 16 e já veio buscar aí, fechando em 15,45. Pode ser que segure, vamos aguardar se vai segurar aqui nos 15,25. Se não segurar nos 15,25, tende a vir aqui para os 14,70, né, que é a próxima linha de suporte do Bradesco. O índice de força relativa já está aqui na casa dos 30. Então, pode sugerir que está sobrevendido, pode sugerir, certo? Então, somente avaliem, não deixem, se você tem Bradesco na carteira, não deixem de acompanhar, de ler ali o relatório, a divulgação do resultado, para entender o que aconteceu com a empresa. Muito foi impactado ali no resultado do Bradesco, um ponto que me chamou bastante atenção foi o aumento do PDD, né, que é a provisão de devedores duvidosos. O PDD ele entra como uma despesa e reduz o lucro. Certo? Ele reduz o lucro. Mas por que aumenta o PDD? O risco de inadimplência aumenta o PDD. Beleza? Então, fiquem atentos a isso. Bom, olhando a nossa Petrobras, né? Nossa querida Petro, ela está trabalhando ainda também nessa indecisão aqui, nessa parte de congestão de R$ 32,00 e aos R$ 28,00, né? Basicamente aqui é onde a Petro vem trabalhando nesses últimos meses, né? Bom, perdendo aqui a casa, vamos botar de 29,30, né? Perdendo esse 29,30, pode voltar aqui para a casa dos 28,30, certo? Agora, segurando aqui, porque está batendo bem aqui na nossa média móvel de 20 períodos, segurando aqui na média móvel, pode ser que volte a recuperar. Petro teve um balanço também decepcionante. Um ponto que pesou na cabeça dos investidores era como seria a política nova de dividendos. Parece que não pesou tanto assim e o que impactou muito negativamente foi a questão da paridade de preços internacionais. Isso preocupa. Enquanto o Brent lá fora vai subindo e a Petrobras recuando o valor do combustível aqui, né, não subindo o valor do combustível, isso acaba também impactando na cabeça dos investidores. Beleza? Então, isso é para também ficar atento, você que tem Petrobras na carteira. Então, Petro preferencial caiu aí na casa de 3%, né? E o nosso Bradescão da Massa caindo 6,6%. Beleza? Vamos olhar como é que está a agenda de hoje. Cadê? Vamos já abrir aqui a nossa agenda. Vou passar para vocês, já estão aqui, cadê os impactos? Vou tirar os baixos. Colocarei os principais países que a gente acompanha. Bom, a agenda de hoje, né? Nós temos aqui o discurso do Buma, né? Da Buma, Michelle Buma vai falar aqui às 9h30 da manhã, como falei no evento. E nós temos aqui uma série de indicadores aqui no Brasil. Boletim Focus, que é a nossa abertura da semana. O nosso BC olha bastante para o Boletim Focus, então é bom ficar atento aqui no Boletim Focus. E depois nós temos o registro de veículos novos, né? Mensais e a produção de veículos mensais, que vai sair ali às 10 horas da manhã. Beleza? Olhando o restante da semana, nós temos balança comercial da China,
nós temos balança comercial dos Estados Unidos e o CPI da China, inflação na China. A galera vai ficar de olho, então vai sair amanhã à noite na China. Beleza? Na quarta-feira nós vemos aí os juros de hipoteca lá dos Estados Unidos, vendas no varejo aqui no nosso Brasil e a variação de estoque, né, de petróleo bruto lá nos Estados Unidos. Indo para quinta-feira, nós temos um núcleo de inflação norte-americana às 9h30 da manhã, né, o CPI dos Estados Unidos. Isso aqui a gente vai ficar de olho porque pode mexer no mercado, né, na quinta-feira, porque pode impactar na taxa de juros, na decisão do Fed. Então, isso aqui tende a mexer no mercado. Olhando para sexta-feira, nós temos aqui o crescimento trimestral do PIB, lá do Reino Unido. Nós temos o nosso CPI, a nossa inflação aqui, e o índice econômico IBC-BR, né, para ver como é que estão as nossas atividades econômicas. Vai sair às 9 da manhã. E aqui, né, o nosso CPI, nossa inflação aqui no Brasil. E nós temos aqui o núcleo do PPI, que é a inflação ao produtor lá nos Estados Unidos e a confiança do consumidor de Michigan, beleza? E assim a gente fecha a semana. Show? Bom, pessoal, esse é o recado de hoje aqui do nosso Giro de Mercado. Muita atenção com o capital de vocês. A semana está começando, é uma semana um pouco mais fraca, tanto essa quanto a próxima semana. A galera que gosta de girar, então muita atenção para não perder dinheiro. A galera do longo prazo, avaliem como foram os balanços das empresas que vocês têm na carteira, que vocês são sócios dessas empresas. Não deixem de conversar com seus assessores de investimentos para você poder montar uma melhor estratégia para atingir os seus objetivos financeiros, beleza? Então, forte abraço, pessoal, e até amanhã com mais Giro de Mercado. Valeu!